Fala galera, Noviti da Colina aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Com apoio da 777, Vasco faz proposta milionária pela contratação de Kaique. O Vasco se mantém presente no mercado de transferências em busca de algumas peças para completar seu plantel para a sequência da temporada. Insatisfeitos com os resultados recentes, o time de Ramon Dias passou a observar quais setores do seu elenco estão mais enfraquecidos no momento. Um dos setores que mais preocupa o clube é o meio de campo, principalmente na posição de volante, que vem sendo um pedido antigo do comandante. Para resolver este problema, o Cruz Maltino surpreendeu e resolveu fazer uma proposta pelo meia defensivo Kaique. Os jornalistas Vene Casagrande e Lucas Pedrosa informam que o Vasco fez uma proposta pelo meio-campista Kaique, do Juventude. O jogador vem sendo uma das principais surpresas do time de Caxias, e chamou as atenções de alguns grandes clubes do Brasileirão. Dentre os interessados, se encontram o São Paulo e o Vasco. Recentemente, o tricolor paulista ficou próximo de um acordo com o atleta, mas as negociações não tiveram um avanço. Sabendo disso, o Alvinegro do Rio resolveu avançar nas tratativas e negociou diretamente com a equipe gaúcha. Para convencer a diretoria, o Vasco pretende pagar cerca de R$2 milhões pela contratação de Kaique. Os valores são referentes a uma compra em definitivo do jogador de 28 anos. No momento, o time carioca não obteve uma resposta do clube gaúcho. A diretoria do Juventude irá esperar a final do Campeonato Gaúcho para conversar com o Alvinegro. Grêmio de Renato Gaúcho supera São Paulo e Corinthians por Kaique, do Juventude. Informações do jornalista Jorge Nicola dão conta de que o Grêmio tem conversas avançadas para fechar a contratação do volante Kaique, do Juventude, para a temporada brasileira. O jogador está em fim de contrato com o clube gaúcho e no meio deste ano, poderá assinar um pré-vínculo com qualquer clube. Por isso, o time da Serra aguarda o final do estadual para definir o futuro do meia. O Grêmio é o melhor colocado no momento para ter Kaique. O tricolor sabe que precisa de reforços para a temporada e aposta suas fichas no futebol do jogador, especialmente para a disputa da Libertadores. Corinthians, Vasco e São Paulo são grandes interessados em Kaique, já que se trata de uma grande oportunidade de mercado. Todavia, hoje correm por fora em relação ao Grêmio. O Grêmio ainda espera por mais reforços para a disputa da Libertadores. Nenhuma loucura financeira será feita, mas reforçar o sistema defensivo é a prioridade. Yerry Mina, atualmente no futebol europeu, interessa e teria conversas avançadas, de acordo com fontes da imprensa do Sul. Todavia, como a janela está fechada para acordos internacionais, um acerto é previsto apenas para julho. Pedro Henrique, do Atlético PR, também interessa. Ofertas chegaram à mesa do clube paranaense, mas um acordo ainda é distante, já que o clube rubro-negro não tem interesse em perdê-lo. De derrota na Libertadores, a equipe de Renato Gaúcho volta a entrar em campo neste sábado, pela final do Gaúchão contra o Juventude. O primeiro jogo terminou em 0-0. Vasco é avisado da condição para o Botafogo aceitar vender Marlon Freitas. O foco da diretoria do Vasco neste momento é reforçar o setor de meio-campo do time de Ramon Dias. Vale lembrar que o Cruz Maltino pode contratar jogadores até o dia 19 de abril, desde que tenham atuado nos estaduais. O Gigante da Colina tentou contratar o volante Emanuel Martínez, do América Mineiro, mas o jogador argentino acertou com o Fortaleza, como noticiou o Bolavip Vasco. O atleta fechou contrato de 3 anos com o Leão, segundo informações do jornalista Vene Casagrande. O repórter, que cobre o dia do Vasco, ainda trouxe a posição do alvinegro de General Severiano sobre a situação. Inclusive, o Botafogo já avisou ao staff do volante que não vai vender o jogador para o Vasco, escreveu na rede social. O jornalista Lucas Pedrosa, do SBT Rio, chegou a noticiar que a 777 Partners tinha autorizado a oferecer R$19 milhões por Marlon, mas nenhuma atualização de uma possível retomada das negociações aconteceu. Sem acerto com o volante argentino, o Cruz Maltino busca outras opções no mercado da bola. A diretoria corre contra o tempo para entregar reforços antes do começo do Brasileirão e Marlon Freitas, do Botafogo, é um nome em pauta. No X, antigo Twitter, Matheus Gilberti informou que neste momento as negociações estão encerradas entre as partes. As conversas só vão ser retomadas se o Gigante da Colina subir consideravelmente o valor da proposta. O atleta de 29 anos tem contrato com o Glorioso até o fim de 2025 e no último Brasileirão disputou 36 partidas, com 1 gol e 2 assistências.
O treinador Ramon Dias gostaria de contar com o meio-campista em São Januário. Já nesta temporada, Marlon Freitas fez 12 partidas no Campeonato Carioca e 4 na Copa Libertadores. O meio-campista joga de segundo volante e tem 1,85 metros de altura, segundo o site Transfermarkt. O meia Dimitri Payet sofreu uma lesão no joelho direito e é desfalque certo contra o Grêmio, no domingo 14, pela estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Léo Pelé lamentou a ausência do camisa 10. Até pelo desfalque do meia francês, o gigante da colina também procura outro jogador para atuar no setor. Vale lembrar que o treinador Ramon Dias perdeu Gabriel Peck, vendido para o exterior, e Paulinho, que sofreu uma grave lesão no joelho. Léo lamenta a ausência de Payet no Vasco. Cara que faz diferença. A lesão recente de Payet trouxe não apenas preocupação aos torcedores do Vasco, mas também gerou lamento entre seus companheiros de equipe, que reconhecem a importância do jogador nos primeiros jogos do time no Brasileirão. Com um problema no ligamento colateral medial do joelho direito, o francês ficará fora dos gramados por pelo menos mais 3 semanas, impactando a performance do Vasco em campo. A expectativa é que ele retorne à disposição de Ramon Dias apenas para o confronto contra o Atlético PR, na 5ª rodada do Brasileirão, marcada para o dia 5 de maio. Para o zagueiro Léo, a ausência de Payet representa uma grande perda para o time. Ele destaca a importância do jogador como peça-chave na equipe, ressaltando suas habilidades técnicas e sua capacidade de fazer a diferença em campo, seja com um chute certeiro ou com um gol de falta, em entrevista ao Globo Esporte. Além disso, Léo também fez questão de evidenciar o lado humano do francês, destacando sua relevância para o grupo e o impacto positivo que ele exerce no ambiente do Vasco. A lesão de Payet é classificada como de grau 1, o que significa que se trata de um estiramento leve, geralmente causado por entorse, sem afetar a estrutura do ligamento. Isso sugere uma recuperação rápida, com o atleta podendo retornar aos gramados dentro de 2 a 4 semanas após o início do tratamento. Enquanto isso, o Vasco se prepara para iniciar sua trajetória no Campeonato Brasileiro, após um período sem jogos oficiais. A equipe comandada por Ramon Dias inicia a última semana de treinamentos, buscando estar totalmente preparada para a estreia contra o Grêmio, agendada para o próximo domingo 14, em São Januário. Léo enfatizou a intensidade dos treinos e a necessidade de reagir diante das adversidades, visando evitar os mesmos problemas enfrentados na temporada anterior. Empresários de Léo Jardim do Vasco querem oferecer goleiro para time europeus. Napoli tem interesse. Ainda procurando por um diretor executivo de futebol, o Vasco também tem se atentado aos seus jogadores que estão chamando a atenção de outras equipes. Um dos casos é do goleiro Léo Jardim. Isso porque propostas de equipes de outros países devem chegar para o goleiro que vive uma fase iluminada na equipe carioca e por sua recente convocação para a seleção brasileira. Segundo informações do portal RTI Sport, os empresários Fabiano Flamel e Rogério Brown, da BS Sports Management, viajaram para a Europa nesta semana e devem trazer para o Brasil ofertas pelo goleiro. Os agentes irão para a Itália, Espanha, Inglaterra e Rússia, onde se reunirão com clubes. A estratégia dos empresários é dar início às conversas sobre o goleiro do Vasco com dirigentes de grandes equipes do velho continente. O Napoli da Itália, por exemplo, é a equipe que está interessada na contratação do goleiro Léo Jardim. Os representantes ouvirão pessoalmente a proposta italiana para depois apresentar ao Vasco, ainda de acordo com o portal. Internamente, a diretoria vê com naturalidade o interesse no goleiro e que ele é um dos melhores da posição no Brasil. Não à toa foi convocado por Dorival Júnior na seleção para os amistosos contra a Inglaterra e Espanha no mês passado. O goleiro está muito valorizado no mercado da bola. A diretoria do Vasco já está ciente da movimentação dos empresários do arqueiro, segundo publicado pela matéria. Atualmente, o clube procura uma negociação para ampliar o contrato que expira em dezembro de 2025. Os empresários querem intensificar as conversas com o Napoli e ouvir outros interessados. Na última janela de transferência, não tiveram propostas oficiais do futebol europeu, por exemplo. E você, torcedor? O que acha da saída de Léo Jardim do Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.